Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje na nossa aula iremos abordar o tema genética mendeliana. A genética mendeliana, como o próprio nome diz, vem de Mendel, Gregor Mendel, que ele tinha diversas especialidades, dentre elas botânica e matemática. Então ele era um monge, um monge austríaco, que ele estudou na Universidade de Viena botânica, física, química, história e, além disso, ele era matemático também. Então Mendel, em seu trabalho, que é experimentos com hibridação de plantas, isso foi em 1865 que ele publicou esse trabalho dele. Nesse trabalho tinham resultados muito interessantes. Entretanto, por causa da exatidão dos trabalhos deles, a exatidão matemática, de sempre estar numa segregação muito próxima de 3:1, naquele momento, os seus resultados não foram aceitos pela comunidade acadêmica. Diz a lenda que por isso, ele teria abandonado os seus trabalhos com hibridação, ou com herança. Mas, em 1900, houve a redescoberta desses trabalhos de Mendel, e até então ele, em 1900, todos os pesquisadores que se voltaram ao trabalho dele viu coerência nos seus resultados. E muito interessante as 3 leis formuladas por ele. Falo das 3 leis, são mais conhecidas a primeira e a segunda lei de Mendel, mas tem a terceira também, que a gente chama de terceira lei, que posteriormente eu vou estar falando para vocês sobre ela, mas aí está relacionado a genes que estão ligados no mesmo cromossomo. Mas por que Mendel escolheu a ervilha? Primeiro, porque ela era barata. Além de barato, comparada às outras plantas, ela tinha um ciclo muito curto e gerava um grande número de descendentes. E além disso, a planta ela era uma autógama, ou seja, ela faz autofecundação. Eu tenho as flores com o órgão sexual masculino e feminino. Isso permitia, além da autofecundação, fecundação cruzadas. Se eu fizesse polinização artificial, que foi o método que Mendel utilizou, a sua reprodução sexuada. E também ele utilizou a autofecundação para propiciar a pureza dos caracteres. Então ele tinha material de ervilha com contrastantes, então ele tinha genitores contrastantes. Por exemplo, ele tinha semente lisa e outra planta com semente enrugada. Isso permitia para ele trabalhar com as características. Além disso, a ervilha é de fácil cultivo e possui um porte também muito pequeno. Então eu deixo aí, como de praxe, todas as aulas eu deixo sugestões de vídeo para complementação do tema abordado. Então estão várias sugestões ao longo da aula, tenho 2 aí agora falando sobre Mendel. Um sobre a história dele e o outro falando sobre ele com a ervilha em si. Então, quais características foram estudadas por Mendel? Na realidade foram 7 características. Aí eu tenho a forma da semente, onde ela é dominante lisa e recessivo rugosa.
A cor da semente, dominante amarela, recessivo verde. A cor da casca pode ser cinza ou branca. A forma da vagem, que pode ser inflada ou comprimida. A cor dela, verde ou amarela. A posição das flores, axilar ou terminal. A altura dessas flores, alta ou baixa. Então, dentro dessas 7 características, qual foi a metodologia que ele utilizou? A metodologia ela consistia em 3 etapas. Então, a primeira, ele autofecundou, ele fez uma autopolinização para poder ter pais puros. Posteriormente, ele cruzou esses pais puros entre si e obteve o que ele falava de filial de segunda geração, mas na realidade era a F1. E a terceira geração, a F2, ele autopolinizou 2 plantas F1 com as mesmas características. E aí ele depois dessa F1 que ele autopolinizou, aí ele viu quais características que apareciam nos progenitores, aliás, nas progênies. Então, ele anotou o que apareceu nas progênies e ele tinha formulado as suas hipóteses, e aí ele fez testes estatísticos para comprovar essas hipóteses. E aí, após esses testes estatísticos, ele formulou as leis dele. Que a primeira lei seria a lei da segregação dos fatores, que as características elas são determinadas por um par de fatores. Esse par de fatores é o que nós conhecemos hoje por genes, que ele até então só sabia que era um par de fatores, e que esses pares de fatores eles eram separados na formação dos gametas, que após esses gametas se fecundarem, cada fator de um indivíduo se une a um fator do outro indivíduo, estabelecendo assim a relação de dominância com posterior expressão da característica. Então, conforme a figura, eu tenho um indivíduo azão, que só gera, que só manda azão. Tem um indivíduo azinho, que só vai mandar um azinho. Então, 100% dessa progênese, ou geração F1, vai ser azinho. Com dominância completa, então o azão é dominante em relação ao azinho. Então, apesar dele ter o fator azinho no seu genótipo, ele vai expressar a característica do fator azão, conforme está ali, cor amarela. Posteriormente, se eu autofecundar essa geração F1, aí eu vou ter 3 para 1. 3 o quê? 3 amarelas para 1 verde. Ou, isso no fenótipo, ou genotipicamente, um indivíduo azão, 2 indivíduos azinho e um indivíduo azim. E isso ele é a primeira lei de Mendel. Para facilitar esses cruzamentos, eu tenho o que a gente chama de quadro de Pinet. Ele foi criado por um geneticista, o Reginald Pinet, que ele fez esse diagrama onde ele separa os gametas. Um gameta do indivíduo na linha e o outro gameta do outro indivíduo nas colunas. E quando se combinam linhas com colunas,
Aí ele observa os possíveis descendentes gerados. Então, cada quadradinho desse do meio são os descendentes gerados, representado que pelo cruzamento de um gameta masculino, um espermatozoide, e um feminino, o óvulo. Então ali eu coloco os gametas na linha e na coluna, os dois indivíduos diferentes, e posteriormente faço a combinação desses gametas, que aí são os descendentes gerados pelo cruzamento inicial. Então, na segunda lei, ou lei da segregação independente dos fatores, eu gero indivíduos com características não relacionadas, ou seja, uma semente amarela não necessariamente será lisa, e uma semente verde não necessariamente será rugosa, ou seja, não há combinação entre dominante-dominante ou recessivo-recessivo. Eu posso ter fatores segregandos independentemente. E ali eu mostro no quadro de Pinet, quando eu pego o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, um indivíduo que ele veio de cor, o A aí é a cor, azão para amarelo, e o azinho para verde. E o tipo de semente, bezão para lisa e bezinho para rugosa. E aí, eu cruzando esse indivíduo, azão, azão, bezão, bezão, com o indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele me dá um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Quando eu faço uma autofecundação, cruzo ele com ele mesmo, então azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho, quando eu coloco os gametas no quadro de Pinet, tanto do masculino como do feminino, eu vou ver essas combinações que são formadas. E isso é a segregação independente, ou conforme a segunda lei de Mendel. Então agora nós vamos ver exemplos de cruzamentos triíbridos. Por exemplo, utilizando azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão. Ou seja, 3 características. Vamos aos exemplos. Então nós estamos aqui agora para fazer um cruzamento triíbrido, sendo a F1 azão, azim, bezão, bezim, cesão, cezim. Então eu vou fazer um gene de cada vez. Então se eu fizer o cruzamento de um gene azão, azim com azão, azim, eu tenho 1 para 2 para 1. Então eu tenho 1/4 de azão, azão, tenho 2/4 de azão, azinho, e tenho 1/4 de azim, azim. Para cada gene desse, eu vou ter associado o gene B, da mesma forma. Então eu tenho 1/4 de bezão, bezão, tenho 2/4 de bezão, bezinho, e tenho 1/4 de bezinho, bezinho. Da mesma forma, o gene C, para cada indivíduo desse, vai ter 1/4 de cesão, cesão, 2/4 de cesão, cezinho, e 1/4 de cezim, cezinho. Completando, eu tenho 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, vai dar 1 no numerador, 4 vezes 4,
16. 16 vezes 4, 64. 1 sobre 64 de quê? Azão, azão. Bzão, bzão. E czão, czão. E aí eu vou completando para todos esses indivíduos. Vamos fazer o segundo. 1 vezes 2, desculpa, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 2 sobre 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 2 sobre 64 o quê? Azão, azão. Bzão, bzão. Czão, czinho. E aí eu completo para todos esses indivíduos, formando todas as possíveis combinações de um genótipo triíbrido. Vamos agora para o fenótipo. O fenótipo, vamos imaginar que azão seria semente lisa, azinho, semente rugosa. Bzão, cotilédone amarelo. Bzinho, cotilédone verde. Czão, flor violeta. Czinho, flor branca. Então, continuando o raciocínio do fenótipo, então nós vamos, eu vou ter 1 para 2 para 1, só que no fenótipo é 3 para 1. Então é 3, 1 azão, azão, com 2 azão, azinho, daria 3 azão dominando e 1 azinho, azinho. Então eu vou ter 3/4 da semente lisa, que é o azão, e 1/4 da semente rugosa, que é o azinho. Essa semente lisa, ela vai ter o outro gene B, que vai ser 3/4 cotilédone amarelo, por causa do Bzão, e 1/4 cotilédone verde, por causa do Bzinho. Cada indivíduo desse também vai ter o gene C, que é a flor. Então eu vou ter 3/4 violeta e 1/4 branca. Então se eu fizer esse somatório, eu vou chegar em 27/64. 27/64 o quê? Vou chegar a 27/64 lisa, amarela e violeta. Na segunda, aqui, daria 9 sobre 16. Por que 9? 3 vezes 3, 9. Vezes 1, 9. Por que 27 aqui? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27/64. 3 vezes 3, 9. Vezes 1, 9. 9/64. Então, aí eu vou procedendo para todos esses, mostrando o seu fenótipo. Então aqui eu vou ter semente lisa, aqui eu já vou segregar para 1/4 cotilédone verde, que segrega para 3/4 violeta e 1/4 branca.
Então vai dar o quê? Vai dar 3 vezes 1, 3, vezes 3, 9. 9 é 64. O quê? Semente lisa, cotilédone verde e flor violeta. 3 vezes 1, 3, vezes 1, 3. 3, 64, o quê? Semente lisa, cotilédone verde e flor branca. Da mesma forma eu faço para o outro 1/4 da semente rugosa, segregando para o cotilédone amarelo e verde e a flor violeta e branca. E assim eu consigo fazer todo o meu fenótipo existente, fazendo esses diagramas. Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre a genética mendeliana era isso. Estou à disposição conforme os contatos aí, e até a próxima, pessoal.